Má alimentação, incluindo redução no consumo de frutas e verduras e aumento de alimentos gordurosos e industrializados, fez com que o Brasil gerasse descuido com dietas importantes. Isso ocasionou com que o Brasil esteja pesando mais. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde no início deste ano aponta que quase a metade da população está acima do peso. Cerca de 15% dos brasileiros é obeso e os homens são os que mais sofrem. Cerca de 52% do sexo masculino está acima do peso. E a dificuldade em manter um peso ideal ou padrão nacional é a falta de exercício físico ou atividades complementares. A pesquisa divulgada no mês passado pegou muita gente de surpresa. Só que nas ruas, esse espanto já não faz parte do cotidiano das pessoas. É só olhar para os lados e perceber que muitos estão um pouco maiores que o padrão, estereotipado pela sociedade. Não é para menos. O aumento da massa gordurosa da população brasileira cresce 1% a cada ano. Se a situação continuar dessa maneira e o brasileiro não reeducar os costumes alimentares, em 13 anos poderemos seguir os mesmos padrões dos Estados Unidos. Os dados levantados pelo Ministério da Saúde apontam que 14,2% dos adultos se mostram sedentários, não praticam nenhuma atividade física. Quem sai na frente são os pequenos, que acabam aproveitando os dias de sol para praticar alguma atividade esportiva, nem que seja apenas uma simples corrida, que faça diferença no fim do dia. As mulheres ainda estão em vantagem. O sobrepeso atinge pouco mais de 40% do sexo feminino, mas elas são as que mais sofrem, vítimas da aparência. Qualquer diferença é notada com facilidade. Para evitar que os dados continuem avançando de forma negativa, uma professora teve uma iniciativa: levar as crianças para praticar atividade física. A ideia surgiu após ela perceber que alguns alunos começavam a sofrer com um excesso de peso considerável, mas que poderia refletir no futuro. Ô João Vitor, você sempre pratica alguma atividade esportiva, vem correr ou só quando a prof traz? Com meu pai, só com meu pai. E aí tu vem correr? Vem. O que mais que tu faz? Anda de bicicleta? O que tu gosta de fazer aí? Qual é o esporte que tu mais gosta? Bicicleta. E com quem tu vem andar de bicicleta aqui? Com meu pai e com a minha mãe. Sempre ou de vez em quando? De vez em quando. Que tipo de esporte você mais gosta? Futebol. Agora, o futebol você joga sempre, de vez em quando? Como é que é? Sempre menos a sexta com os meus amigos na escola. E quando vem fazer essa corridinha aqui com os outros coleguinhas da escola, você gosta? Sim. Agora, você acha que você vai ficar grande, forte, vai ficar mais gordinho, correndo, ou vai ficar no peso ideal? No peso ideal. Vale a pena correr então? Sim. Você, além de correr aqui quando a prof traz, você faz alguma atividade esportiva? Em casa? Não. E quando vem aqui correr, cansa? Cansa. Mas é gostoso. É. Agora você vai ficar mais forte, maior. O que você acha que faz bem para a saúde? O que você acha dessa corrida aí? Legal. Ô Pietra, você pratica algum outro esporte ou só a corridinha aqui com a prof? Pratico. O que você pratica? Futebol. Futebol? Agora, quantas vezes por semana você joga? 6. 6 vezes por semana? Todo dia? Uhum. Agora, com quem você joga? Como é que é essas partidas aí? Quem joga? Meu pai e com a minha mãe. É o caso de Laisla, que aos 7 anos já apresenta peso superior ao permitido para a faixa etária. A obesidade é um fantasma. A menina, que ingressou recentemente na escola, sofre com a estrutura física, mas também com as piadinhas em ambiente escolar. Aos poucos, ela luta contra o desejo por alimentos supérfluos, mas também para estar inserida entre os colegas de classe. Laisla, você tem 7 anos. Agora, o que você mais gosta de fazer durante o dia? Gosto de jogar. Jogar o quê? Jogo de princesa. Jogo de princesa. E aqui você já tem uma coroa. Mostra pra nós essa coroa aí. Essa você ganhou de quem? Da minha avó. A vovó deu? Agora, você gosta de comer doce? Que tipo de doce? O que você mais gosta de comer? Chocolate. E quando você come? Você come um pedacinho? Como é que é? Come bastante? A mãe briga pra não comer muito? Como é que é? Eu como só 2. E aí, não pode mais? Agora na escola, como é que é com os amiguinhos? Meus amiguinhos já roubaram a outra. A outra coroa?
Agora você se dá bem com eles? Que agora estão sendo meus amigos, agora não estão mais brigando. Bom, a criança ela sofre sim preconceito na escola, assim como a muito magrinha sofre preconceito, assim como a mais alta sofre preconceito, a gordinha também sofre, né? Hoje a gente tem o termo bullying que descreve bem o que é esse preconceito, mas uma forma que a família tem de amenizar essa situação na escola, até porque a obesidade, o sobrepeso infantil, ele tem se transformado numa constante, não é uma ou duas crianças, muitas crianças estão apresentando isso e está diretamente relacionada à questão de como a família encara a alimentação dessa criança, né? A gente pode entender a obesidade como tendo fatores genéticos, mas também ambientais. Então, os hábitos alimentares dessa criança, uma reeducação para a atividade física, para uma alimentação mais saudável, mais adequada, vai contribuir para que essa criança entre em um peso saudável, normal e deixe de sofrer esse preconceito. Para a mãe, o desafio é conseguir agilizar o tratamento através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além da demora, ela teme não surtir o efeito esperado quando o atendimento chegar. Por isso, enquanto não obtém resposta, faz todo o esforço para que a filha, que adora brincar de princesa, não se sinta excluída do mundo encantado, que é uma pseudo-normalidade. Às vezes, quando ela chega em casa reclamando que os amigos dela não brincam com ela, que chamam ela muito de gordinha. Muitas vezes ela é empurrada no colégio, ela chega em casa falando pra gente, a gente sofre um pouquinho, né? Porque é mãe, a gente sabe como é que uma criança sofre bastante, né? É bem constrangedor, assim, né, pra gente, mãe, né, que sofre, assim, bastante com ela. Agora, o mais difícil é ter que cortar algumas alimentações às vezes, não proibir tudo, mas ter que cortar algumas coisas que ela gosta, às vezes mesmo, pra tentar controlar um pouco. É bem complicado, porque é bastante chocolate que ela gosta, bastante coisas assim que ela gosta e que a gente tem que cortar, né? Coisa de criança. Coisa de criança, como sempre, né? Agora, me diz uma coisa, pra você, quando foi que você começou a perceber que ela estava ficando um pouco acima do peso? Que faixa etária, mais ou menos? Quando ela estava assim entre os 5, quase 6 anos, né? Que minha mãe sempre me aconselhava a levar ela, porque pelo peso dela já não era muito normal, né? Daí a gente levou ela no médico, daí a gente... Pelo peso, assim, a gente foi vendo que ela estava um peso muito alto, né? Daí a gente levou ela no médico, a médica confirmou mesmo que ela estava muito obesa, daí a gente começou a fazer os tratamentos em casa, né? Porque não tem como fazer, porque a nutrição está demorando muito, né? Daí a gente está fazendo por casa mesmo. Agora, ela é uma criança fácil de lidar? Bastante, bem fácil, né? Ela às vezes reina um pouquinho, mas... Às vezes ela acaba aceitando, porque a gente explica pra ela como é que é. E às vezes ela sabe pelos amiguinhos também dela que provocam muito ela, chamam ela muito de gordinha. Daí ela sabe que para manter a forma dela, ela tem que cortar um pouco da doçura dela, né? A família pode pedir o auxílio da escola, né, para que as crianças também aceitem a diferença, aceitem aquele que é o mais gordinho, aquele que usa óculos, aquele que é o mais altinho, porque o mundo é feito também dessas diferenças. Então tem o aspecto saúde envolvido e o aspecto, claro, emocional também na questão do sobrepeso. Para se ter uma ideia do agravante, é que das mais de 54 mil pessoas ouvidas durante a pesquisa do Ministério da Saúde, mais de 28% dizem consumir refrigerantes ao menos 5 vezes por semana. Hábitos considerados prejudiciais à saúde, e os problemas vão desde o aumento de peso até artrose, artrite, diabetes e até complicações cardíacas. Um problema de saúde pública que, se não controlado a tempo, pode influenciar diretamente na qualidade do serviço prestado pelos órgãos de saúde pública, como municípios, estados ou até mesmo a União. De volta com o Repórter Comunidade, falando do sobrepeso, da obesidade, problemas que se tornam comum no dia a dia de muita gente, principalmente no Brasil, que tem avançado. Algumas doenças que surgem são hipertensão, diabetes e outros problemas respiratórios. A depressão também pode surgir. São muitas vezes a obesidade infantil que sofre mais. Pamela, nutricionista, trabalha com esse setor, encontra muita situação como essa, crianças acima do peso, principalmente como a gente viu o caso da Laisla ali? Sim, o caso da obesidade infantil é um problema crescente na nossa sociedade, oriunda do quê? Né?
principalmente de hábitos errôneos trazidos pelos próprios pais, que levam à consequência já da obesidade logo na infância, né? Crianças que são obesas, elas têm hábitos alimentares bastante errados. E isso trazido por uma sociedade com produtos, né, muito industrializados, com produtos que trazem muito malefício para a saúde. Agora, é muito comum o pai, a mãe, o bebê começa a se alimentar por 6 meses aproximadamente, que sai da amamentação, então, do leite materno, e começa a alimentar com um alimento comum, uma bolachinha, um arrozinho, uma papinha, e ali começa um excesso. A criança não é uma forma de gula até mesmo, e ali já começa o problema, exatamente nesse momento ali de não controlar a alimentação da criança? A obesidade ela vem de vários fatores, né? Não é só o excesso de alimentação, tem a predisposição genética, né? A criança já pode ter uma carga genética que influencia no ganho do peso, nem sempre relacionado com a alimentação. O que é mais comum é que o excesso de alimentação acarrete, né, a obesidade. E isso geralmente se inicia nessa fase da vida. Por quê? Porque a gente não tem noção de quantidade de alimentação, de quantidade de alimentos, né? Geralmente a gente não sabe que o nosso estômago é a nossa mão fechada e que ele não pode se distender muito mais que isso ao receber o alimento. E a gente sempre acha que a criança está com fome e que precisa comer mais. São os próprios pais, por medo de que a criança fique com fome, esteja passando fome, que induzem, não por vontade de errar, né, mas por vontade de acertar, acabando, né, por errar, dando uma superalimentação para essa criança. E geralmente com produtos, né, que não são os ideais. Geralmente os produtos mais fáceis, os produtos industrializados, os produtos prontos. Porque é mais fácil tu comprar a papinha pronta do que tu produzir, né, o produto in natura, uma papinha para essa criança. Agora, quando a gente fala também dessa situação, quando é que se percebe que a criança começa a surtir os primeiros efeitos de estar com sobrepeso ou até mesmo obesidade? Principalmente pela superalimentação. Por quê? Porque a criança tem vontade, geralmente ela tem uma ansiedade relacionada à vontade de comer, né? Então, assim, quando a gente percebe, quando a criança precisa comer o tempo inteiro, quando ela parte não só para os alimentos processados, industrializados, até mesmo frutas e verduras, ela come em excesso, ela tem vontade de comer e ela nunca está satisfeita. Geralmente é nessa fase. Geralmente também no início já, né, da fase que ela passa ali por 1 ano, 2 anos, que ela pede mais comida, que ela tem mais vontade de comer. O alimento natural ou verduras e frutas, a gente vê que estão ficando em segundo plano. Ainda é uma fonte de energia, uma fonte de alimentação saudável e que pode evitar problemas futuros? Bom, pelo fato do uso excessivo de agrotóxicos, né, mesmo alimentos que são ditos como naturais podem trazer malefícios para a saúde pelo fato de ter muito químico inserido nesse alimento. Só que entre um alimento que foi produzido industrialmente e um alimento que foi produzido naturalmente, é claro que a gente dá preferência para frutas, para verduras, né? Só que o que vem crescendo bastante na sociedade agora também são os alimentos orgânicos, os produzidos sem agrotóxicos. Eles trazem um benefício tanto para a própria saúde do ser humano, pelo fato de não ter tanto químico envolvido, né, como também para o meio ambiente, porque ele não está destruindo o meio ambiente na sua produção. Pamela, você trabalha com crianças inicialmente na educação em Ituporanga, na rede municipal de ensino. Você encontra muitas crianças que estão com sobrepeso, com obesidade, também na rede pública de ensino? Sim, eu atendo a rede pública municipal, né? Eu não atendo a estadual. Uhum. A avaliação nutricional que a gente está fazendo para poder aplicar um cardápio específico para essas crianças, que não tenha nem excesso e nem falta, né, está sendo feita ainda, não foi concluída. A gente ainda está em etapa inicial, fazendo a avaliação nutricional deles. Mas, pelo que a gente já pôde observar, tem um crescimento, né, bem alto de crianças com sobrepeso e com obesidade.
É difícil encontrar uma criança com baixo peso. É raro. O que é mais comum é encontrar crianças com sobrepeso e obesidade. Exatamente, pela praticidade dos alimentos prontos, industrializados, que também começam a tomar conta da sociedade, com o passar do tempo tem ampliado muito no mercado. E as opções, né? A criança vai no mercado, tudo que ela vê, ela quer. E se o pai não tiver um controle, vai comprar e vai estar ocasionando um problema até mesmo de saúde, né? Isso. Agora, quando a gente vê aquelas doenças ali, hipertensão, diabetes, são doenças que aparecem no começo também ou pode surgir bem para frente, já quando a criança começa a ingressar na adolescência para a fase adulta? É mais comum que seja na fase adulta, porque a obesidade não é necessariamente a ausência de saúde, né? Só que ela leva ao aparecimento de algumas doenças que são relacionadas com excesso de peso. Por isso que a obesidade é conhecida como uma síndrome metabólica, né? Depois de certo tempo com excesso de gordura, excesso de peso corporal, é que vão surgindo algumas outras doenças. Geralmente toda doença ela tem relação com a família, a carga genética que essa criança tem. Então, o que pode vir a aparecer na fase inicial ou mais para frente, na adolescência, até mesmo na fase adulta. Existem, é muito raro, mas existem crianças com sobrepeso que são saudáveis, né? Porque não é sempre que o excesso de peso está relacionado à ausência da saúde. Às vezes uma pessoa magra pode ter muitos problemas relacionados à alimentação do que uma criança que tem um pouquinho mais de peso. Agora, Pamela, a gente viu na reportagem que o Brasil está aí com quase a metade da população com sobrepeso. É preocupante pelo índice, aumenta quase 1% ao ano das pessoas que estão com sobrepeso. Para vocês, profissionais dessa área, gera uma preocupação também em tentar reeducar a população no quesito alimentação? Olha, é uma preocupação muito grande, porque a obesidade, o sobrepeso, está relacionado com doenças que levam, né, a um gasto maior, tanto da parte da saúde, com essas pessoas, leva, né, a uma ausência de saúde, né, nesses indivíduos, né, e assim, ó, o que a gente percebe na sociedade é que não tem relação somente com a alimentação, que as pessoas estão dando preferência para a praticidade. É mais fácil eu comprar um alimento pronto do que eu comprar um alface, lavar e comer. É mais fácil eu ir lá e comer só uma macarronada do que eu ir lá e preparar um almoço com arroz, feijão, carne e salada, né? Só que também falta exercício físico. Né? O que a gente fala de obesidade relacionada à genética e a fatores ambientais não é só alimentação. A população em geral está ficando muito sedentária, né? Precisa ter também, eu enquanto nutricionista, aconselho que não só a alimentação seja diferenciada, mas também que haja prática de exercício físico. Uma caminhada, uma corridinha, ou talvez andar de bicicleta. E essa professora foi muito feliz, então, quando ela percebeu que as crianças estavam cansando um pouco mais, estavam com sobrepeso, sentiu um pouco essa dificuldade das crianças, levou eles para o parque para dar a caminhada, sem falar que eles estão em grupos, se sentem mais motivados. Isso é muito importante, que outros também tenham essa iniciativa. É muito importante porque não é só o profissional nutricionista que está envolvido nisso, são todos os profissionais de toda a área da saúde e também da educação, né? Os profissionais de educação física, os próprios professores, né? O nutricionista, o enfermeiro, o médico, está todo mundo relacionado a isso. E, claro, a sociedade em geral. Todos têm que tomar consciência de que a obesidade não é só o excesso de peso, é a ausência de saúde. E precisa-se mudar os hábitos para que se tenha a saúde dessa população. Agora, quando a gente fala em sedentarismo, fala nesse excesso de peso ou até mesmo na falta de saúde, a gente tem que lembrar que as pessoas adultas, principalmente na terceira idade, correm o risco até mesmo de morrer, caso não... E é sério isso, né? Corre o risco de morrer se não tomar um cuidado, se não se exercitar e não colocar o corpo para se mexer também, vamos dizer assim. Isso mesmo. Porque assim, ó, a população mundial em geral está tendo um tempo de vida muito maior, muito mais avançado. Só que não adianta a gente ter tempo de vida maior, viver mais tempo, se a gente não vive com qualidade. E para conseguir viver com qualidade, precisa de saúde. E saúde através de hábitos alimentares saudáveis, dá para começar. Agora, é só prestar atenção naquilo que está comendo, na quantidade, na qualidade do alimento que se está ingerindo, né? A gente sempre fala que a alimentação ela é baseada em 4 leis.
a lei da quantidade, a gente não pode comer em excesso, nem muito menos daquilo que precisa para um dia. A gente tem que cuidar com a qualidade, dando preferência para frutas, para verduras. Tomar muito cuidado com carboidrato, que é o pão, o macarrão, o arroz, a polenta, a batata. Para quê? Para que esses alimentos sejam um pouco mais integrais. Ah, Pamela, vou comer tudo integral agora. Não, não é isso. Mas que seja colocado alguma coisa integral, até mesmo para o funcionamento do intestino e tudo que vem relacionado a isso. Uma alimentação saudável pode ser fazer uma refeição leve, tranquila, de 2 em 2 horas seria o correto, de 3 em 3 horas? Qual seria o período de intervalo, até mesmo para não sobrecarregar o organismo? O ideal é que seja a cada 3 horas. Por quê? O importante é que o organismo não sinta fome, que ele não tenha necessidade de energia, que é a glicose, né? Então, assim, o que é aconselhado? Para fazer dieta, para que se emagreça, não é passar fome, não é passar vontade, é aprender a comer a quantidade ideal, né? Então, o ideal é que seja a cada 3 horas, né? Geralmente 6 refeições por dia e que sejam refeições leves, refeições pequenas. Por quê? Porque se eu comer em excesso em uma refeição, eu vou acumular em forma de gordura, né? E é justamente isso que a gente quer evitar. E para isso, a gente precisa de uma reeducação alimentar. É parar para pensar, né, que a partir de agora já dá para começar a fazer. Agora, uma dúvida de muita gente, ou 2 dúvidas de muita gente, são 2 tipos de alimentos e produtos que já são comercializados e têm ampliado a lista consideravelmente. É o Diet e o Light. Vamos diferenciar o Diet e o Light. O Diet é direcionado a quem? O Diet é um produto que é isento de um nutriente. Então, assim, geralmente o diet é aconselhado principalmente para os diabéticos. Principalmente porque, geralmente, os produtos diet são os mais comuns. Então, assim, ó, o diet para o diabético, ele não contém açúcar. Mas também existe o diet para o hipertenso, que ele não contém sódio. Ou seja, tem essa diferenciação. Aqui a gente vê alguns produtos, temos biscoitos, temos aquelas barrinhas de cereais. Isso. Quando se fala em diet, então, é uma garantia também de não exceder já o que o organismo não aceita. Isso mesmo. E quando a gente fala em light, é que o produto ele tem uma diminuição na quantidade desse nutriente. Então, ele contém sódio, ele contém gordura, ele contém açúcar, mas numa quantidade diminuída. E é direcionado a quem daí? Ele é direcionado a toda pessoa que quer manter a saúde, no caso. Só que assim, se tu tens a opção do produto in natura, é preferível que seja o produto in natura. Mas se tu tem a opção do light, pode ser que tu pode optar pelo light ao invés do diet. Mas também esses produtos, tanto o diet quanto o light, são aconselhados para pessoas que têm algum tipo de problema relacionado ao trato gastrointestinal. Ou seja, a dona Maria, o seu João que está em casa lá, acha que o light é para emagrecer. Não tem nada a ver, é só para controlar também uma situação que o organismo também pede. Isso mesmo, até porque o light, geralmente, ele tem uma quantidade maior de calorias do que um produto normal. Agora, uma pergunta também que deve ser curiosidade de muita gente, inclusive minha, aqueles remedinhos milagrosos, tome o chazinho lá não sei do que e você vai perder peso. Mas aí tem que fazer uma dieta também que é não comer para perder peso. Funcionam esses medicamentos, esses chás, ou o que o mercado oferece hoje? Ou realmente o que tem que ter é uma alimentação controlada, regular e saudável? Olha, eu sempre digo que existem aliados à dieta, à reeducação alimentar, né? Existem chás que, dependendo do horário que são ingeridos, dependendo da quantidade e da formulação desse chá, eles podem auxiliar na perda de peso e também na manutenção da saúde. Quando se trata de medicamento, né, aí é um caso à parte. Eu, enquanto nutricionista, né, prezo pela educação alimentar, pela educação nutricional, para que se obtenha a perda de peso com saúde, para que seja uma perda lenta e que seja mantida, né? E assim, como eu falei que são aliados, é porque eles não agem sozinhos. Eu preciso ter atividade física e eu preciso ter uma educação, uma dieta balanceada. Tá certo, então. Acho que fica claro para que você que está em casa, tirar as dúvidas. Acho que agora as pessoas já vão poder respirar mais aliviado. Eu fico na dúvida, porque eu sou um pouco sedentário, tenho uma alimentação um pouco
facilitada pelos industrializados. Bom, acho que é rever os conceitos, então, né, Pamela? Nem todo magro é saudável. Tá certo, então. Pamela, obrigado pela atenção. A Pamela que é nutricionista da Rede Pública Municipal de Ituporanga. E fica aqui, então, um convite para quando precisar, o espaço aberto do Repórter Comunidade para você. Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, obrigado. A gente vai em um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais Repórter Comunidade. Não sai daí.